Amém, pessoal? Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por essa manhã, nós pedimos a tua graça, a tua capacitação para a exposição daquilo que está nas Escrituras. Obrigado por mais uma manhã que nós temos a oportunidade, o privilégio de te conhecer mais. Vem trazer luz, clareza para cada um dos teus filhos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada, a pastora Simone ela concluiu o capítulo 2 da carta aos Gálatas. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e vamos dar prosseguimento à leitura. Agora a gente vai ler Gálatas capítulo 3, nós vamos nos ater ao versículo 1 ao 14. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra do Senhor e prestasse bastante atenção ao texto. Paulo aqui vai fazer várias perguntas retóricas para defender aquilo que ele está argumentando. E vamos lá. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Olha o evangelho sendo anunciado aqui. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém. Até aí a leitura. É interessante nós notarmos o contexto dessa carta, que já foi bem explicado, mas quem sabe existem pessoas que não pegaram as últimas aulas. E a igreja de Gálatas, vou até mostrar onde fica aqui no mapa. Dá para ver um pontinho amarelo no mapa aí? Tá dando para enxergar ou está muito pequeno? A Galácia é uma região e Paulo escreveu várias cartas para as igrejas que se encontram ali na região da Galácia. Esse meio que esse país amarelo hoje é a atual Turquia. E olha como fica próximo, querendo ou não, lá de Israel. Tem ali Judéia, Jerusalém. Não sei se vocês estão se situando aí no mapa. Mas ficava muito. Tem a Judéia lá embaixo, perto da Arábia. Não dá para ver, né? Eu tentei pegar um mapa, o maior mapa que eu consegui, pessoal. Mas, enfim, como uma tela é pequena, Paulo provavelmente. Deu para ver, né? Agora com. Então, Paulo, ele provavelmente escreveu essa carta aos Gálatas ali em Jerusalém e foi enviada para a Galácia, né? Fica um pouco distante, hoje é a atual Turquia. E é interessante porque ele vem rebater algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. O que era que estava acontecendo naquela igreja?
existiam pessoas que foram se convertendo ao cristianismo. E nessa igreja era composta por dois tipos de pessoas. Quem eram? Os judeus convertidos ao cristianismo, certo? Os judeus convertidos ao cristianismo, mas também os gentios que foram se convertendo. E quem são os gentios? Ah, gentil é aquela pessoa que é educada. Não, não é isso, tá? Não é nesse ponto. O gentil é todo aquele que não é judeu. Então, nós, como brasileiros, somos considerados gentios, né? Porque nós não somos judeus. Então, aquela região ali, naquela Galácia, tinha pessoas que eram judeus que se converteram ao cristianismo e tinham também os gentios. Mas qual era o problema? O problema era os falsos mestres, que são considerados os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, só que eles estavam pregando naquelas igrejas da Galácia que Cristo não era suficiente apenas. Era preciso o quê? Era preciso obedecer a Cristo, mas também obedecer os preceitos da lei mosaica, que era o quê? A circuncisão, a observância do sábado e a observância também dos alimentos, né? Então, os judaizantes, eles estavam ensinando, ei, gentil, você que se converteu a Cristo, você tem que ser circuncidado. Você precisa ser circuncidado. Ei, você tem que obedecer ao mandamento do sábado. Ei, você não pode comer presunto, carne de porco. Isso foi criando o quê? Uma grande heresia naquele momento, e Paulo precisou defender tudo isso. Por isso que essa carta, Paulo tenta demonstrar, né, na verdade tenta não, ele demonstra que a justificação, nós sermos considerados justos diante de Deus, não é pela observância da lei mosaica, não é pela circuncisão, não é pela observância do sábado, não é pela também a dieta de alimentos, mas apenas pela fé em Cristo Jesus. E os judaizantes queriam Cristo e algo mais, como a justificação, ou seja, eles serem declarados justos diante de Deus. Então, esse é meio que o panorama dessa carta. E nesse capítulo 3, é importante a gente notar que nesse capítulo 3, Paulo vai trazer algumas evidências da justificação pela fé. Nos dois capítulos anteriores, ele defendeu de forma mais objetiva o seu apostolado, né? A gente viu que ele defendeu com unhas e dentes, a pastora Simone nas últimas aulas mostrou, né, no capítulo 1 e capítulo 2, ele defendendo a sua autoridade apostólica, e no capítulo 3 agora ele vai defender de forma mais objetiva a justificação pela fé, porque as igrejas estavam sendo invadidas por falsos mestres, e a justificação não dava simplesmente pela fé, mas pela observância da lei mosaica. E ele tenta demonstrar que não era dessa forma. Mas para entender de fato o que é justificação, eu gostaria que alguém pudesse responder. O que é justificação? Uma das doutrinas. Passa para a Isabela aí. No meu entendimento, né, justificação é por meio somente de Jesus, que a partir do momento que ele morre na cruz, nós somos agora, porque o pecado ele não pode se achegar até Deus, né, que ele é santo. Então agora nós temos a oportunidade de nos achegarmos até Deus. É isso. Está quase lá. Tem um elemento da morte de Jesus na cruz. Isso, da morte e da ressurreição, como você falou. Bom dia, irmãos. Paz. Justificação, eu lhe devo uma conta. A irmã Simone falou, não, o irmão João não te deve mais, eu vou pagar. Eu vou pagar essa conta do João para você, filho. Justificação é assim, que ela justificou eu a você. Ela pagou a sua conta no seu lugar. Ela paga. Certo. Quando ocorre essa justificação? Eu entendi que a justificação vem quase no ritmo do irmão, não é dizendo que o dele não está certo, mas na minha ideia, eu tinha ainda que ir lá onde tu te dizer que ele tinha pago minha conta. Aí eu justifiquei a conta, a dívida que eu estava devendo
que ele pagou para mim. Entendi assim. Esses são alguns elementos. Todos que vocês trouxeram, a Isabela, o João, são elementos, mas a gente precisa entender. Aquilo que de fato Jesus fez na cruz, ele pagou essa conta. Mas a justificação tem a ver com um tribunal, certo? Justificação vem de justiça, né? Então, justificação é tornar alguém justo. Imagine um réu, né? Alguém foi chamado diante de um juiz porque cometeu um crime ou um delito. Esse réu somos nós, ok? Esse réu somos nós. Nós somos pecadores. Todas as vezes que nós quebramos o mandamento da lei, qual a lei? Aqueles 10 mandamentos. Não matar, não roubar, dar falso testemunho, não guardar o sábado, não mentir, né? Então, quando nós quebramos algum mandamento, nós somos o quê? Transgressores dessa lei e nós somos culpados. E existe um juiz que é o próprio Deus. E como um Deus que é justo, inocenta pessoas que são merecedoras a serem condenadas ao inferno. Aí entra o quê? Aquilo que Isabela disse. Um substituto. Eu, através das minhas obras, dos meus méritos, eu sou injusto, né? Mas Deus, ele proveu um substituto para que aquilo que aquele substituto fez. O que Cristo fez? Ele viveu uma vida totalmente de acordo com a lei de Deus. Ele não roubou, não matou, não adulterou, não deu falso testemunho. Ele viveu uma vida completa. E aí aquilo que Cristo fez, por meio do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, ele morreu em nosso lugar, ele morreu a nossa morte, nós que deveríamos pagar aquele preço. E os créditos de Cristo, o que Cristo merece? Merece a vida eterna, sim ou não? Porque ele não tinha pecado, mas é transferido a nós, pecadores, porque ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus de forma perfeita e plena, ninguém. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como ocorre essa justificação? Ser declarado justo diante de Deus não é por meio da minha obediência, porque ninguém consegue, mas é por meio da fé no sacrifício substitutivo de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, o que é a justificação? É ser declarado justo diante de Deus. É como, de fato, um acreditado, uma conta, como o irmão João falou. Agora entra aquela parte do irmão João. Você está devendo algo. Imagine na sua conta bancária, quem usa cartão de crédito sabe, né? Às vezes, quando você faz uma compra e não paga, não é que seu saldo está zerado, seu saldo está negativado. E como é que você faz para pagar? Cara, não tem como. Você está desempregado, você não tem meios suficientes para pagar essa conta. Mas vem Jesus Cristo e diz assim, eu consigo pagar essa conta. Aquilo que eu fiz seja acreditado na conta dessa pessoa. Então, por meio da fé naquilo que Cristo fez, os créditos de Cristo são imputados a nós. E aí Deus lá do céu olha para você, você é justo. Não pelo seu mérito, mas por aquilo que Cristo fez. Isso é a justificação pela fé. Não entra o mérito aqui, mas entra a confiança plena naquilo que Jesus fez. Então, quantos justos temos aqui? Como é que nós alcançamos essa justificação? Por meio da fé. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário em seu lugar? Sim. Então, biblicamente, você é considerado justo. Não pelo seu mérito, mas pelos méritos de Cristo. E quem não confessa a sua fé em Jesus Cristo, ele é declarado o quê? Injusto. E os injustos vão para onde? Para o inferno. Por isso que nós precisamos entender de fato a justificação, é o tribunal de Deus para julgar as nossas vidas. E o que Paulo está defendendo aqui é que os Gálatas, eles abandonaram a justificação, a confiança plena em Jesus, estavam tentando alcançar a justificação plena por meio do quê? Da sua obediência. Por isso, vamos ler verso a verso agora, explicar verso a verso. Verso 1.
Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo faz uma pergunta retórica. Ele sabia quem tinha os enfeitiçados. Quem os enfeitiçou? Foram os judaizantes, os falsos mestres. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então, a primeira advertência que Paulo traz aqui, ele traz duas advertências. A primeira advertência que ele traz logo nesse primeiro versículo é, em primeiro lugar, abandonar o evangelho da graça é consumada insensatez. Ou seja, você abandonar o que é a graça? É o favor de Deus que eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. Mas pela graça, pelo favor de Deus imerecido, eu sou salvo. E eles estavam abandonando o evangelho da graça por esse outro evangelho que Paulo fala. E eu trouxe aqui a definição de insensatos, né? O que significa insensato? A palavra grega para insensato é anoetos. Anoetos, que significa o quê? Tolo, espiritualmente nécio e descreve uma ação sem sabedoria. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, vocês são tolos. Vocês são sem sabedorias. Se fosse na linguagem de hoje, né, da quinta série, nossa, como vocês são burros, né? Em outras palavras, como é que vocês abandonaram o evangelho da graça para um outro evangelho? E Donald Guthrie, ele é um grande teólogo, ele diz assim, que a palavra que sugere insensato não é só incapacidade de pensar, mas também falha enquanto fazer o uso dos poderes mentais, ou seja, eles estavam com a mente débil por estarem abandonando o evangelho da graça. E Paulo insinua que o tropeço deles era mais uma questão de demência do que ingenuidade. Então Paulo ele chega chutando a porta mesmo, ele chega Gálatas insensatos. E ele continua. Então, primeiro a advertência que ele faz é abandonar o evangelho da graça é consumada insensatez. Então, frisa aí pro teu irmão, cara, abandonar o evangelho da graça é tolice, é burrice. A segunda, antes de entrar nessa segunda advertência, nós vamos entender a diferença da lei e do evangelho. O que a lei diz? A lei diz assim, faça isto, né? A lei mosaica diz, faça isso. A lei exige obras humanas. A lei faz exigências e nos incita a obedecer. E qual a diferença do evangelho? O evangelho não diz faz isso. O evangelho diz Cristo fez isso. O evangelho exige fé na realização de Cristo, aponta para Cristo. O evangelho faz promessas e nos incita a crer. É diferente. Veja como há uma mudança entre a lei e o evangelho, né? É muito importante isso. E a segunda advertência que Paulo faz é, em segundo lugar, dar ouvidos a falsos mestres, é ser enfeitiçado pela mentira. Será que hoje em dia nós temos falsos mestres atuando aí? Será? Será que a gente pode confiar que toda igreja evangélica onde nós formos estará sendo ensinada o evangelho da graça, o evangelho do reino de forma fiel e genuína? Ou será que tem muitas igrejas aí que estão sendo enfeitiçadas por falsos ensinos? E nós precisamos realmente conhecer as escrituras para que nós não sejamos enganados, como os Gálatas estavam sendo. Hoje nós temos igrejas que aceitam casamento gay. Hoje nós temos igrejas que vivem a hipergraça, que é a chamada graça barata, onde você, independente dos seus erros, dos seus pecados, você no final vai ser salvo. Só que nós vemos aqui que não. Então, Paulo, ele, em segundo lugar, ele realmente traz essa advertência de nós não darmos ouvidos aos falsos mestres. E a palavra aqui que ele utiliza para, no versículo 1, quem vos fascinou, essa palavra grega aqui, são os mestres, né, carrega a ideia de um feitiço, né? Eu já fico imaginando aqueles desenhos que minha mãe não me permitiu assistir de Harry Potter, de bruxos, né? Traz aquele feitiço. Enfeitiçar significa trazer um encanto, é hipnotizar as pessoas. Alguém já viu hipnotização? Tem um canal no YouTube que é do... Cara, é um coreano, Pyong Lee.
Cara, é surreal a hipnotização. Ele consegue hipnotizar as pessoas que elas perdem as faculdades mentais. Ele faz assim, ó, como essa cebola aqui. Aí a pessoa está comendo cebola, mas ele faz assim, você vai sentir gosto de bolo de chocolate. A pessoa está comendo a cebola, só que na mente dela aquilo é um bolo de chocolate, porque ela está enfeitiçada, ela está hipnotizada. Isso eu fiquei assim, assustado com aquilo. E é mais ou menos isso, sabe? O que Paulo está dizendo. Vocês estão enfeitiçados, vocês estão vivendo no engano. E Adolf Paul diz assim, que a conversa fiada dos falsos mestres praticamente hipnotizou os crentes da Galácia, de tal forma que eles não ofereceram nenhuma resistência a essa falsa doutrina. Então eles estavam, de fato, enfeitiçados. E William Hendricks, ele observa corretamente que os Gálatas não se deram conta de que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Significa o quê? Que quando você tenta acrescentar a obra de Cristo, na verdade você está apenas diminuindo. Porque muitas vezes a gente quer crer em Jesus, mas a gente quer fazer algo mais. Não, pelo meu mérito eu não serei salvo. A obra de Cristo foi completa. Não precisou de remendo, não precisou de acréscimo nenhum, ela foi completa. Então, essas duas advertências que Paulo começa já no versículo 1. Abandonar o evangelho da graça, que é consumado em insensatez, e dar ouvidos aos falsos mestres, é ser enfeitiçado, ou seja, hipnotizado pela mentira. Aí agora Paulo, ele continuando os versos seguintes, ele começa uma argumentação. A gente vai apresentar dois argumentos que ele traz para demonstrar que a justificação pela fé é a maneira correta de se viver. E o primeiro argumento que ele utiliza é que a justificação pela fé é provada pela experiência dos próprios crentes. Os próprios crentes. Então, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé no que ouviram? Agora Paulo vai trazer 5 perguntas retóricas para defender a justificação pela fé. Em primeiro lugar, ele pergunta, né? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? É a primeira pergunta retórica. A pergunta retórica é que ele não espera que seja respondida, tá certo? Então ele traz essas 5 perguntas e ele demonstra que, de fato, o evangelho pregado por ele aos Gálatas tinha como centro a mensagem da cruz. Provavelmente, muitos daqueles irmãos ali na igreja da Galácia não viu literalmente Cristo ser crucificado. Aqui não é algo literal, tá certo? Nem mesmo Paulo ele viu Cristo ser crucificado. A carta aos Gálatas foi escrita provavelmente no ano 48 ou 49 depois de Cristo, ou seja, de 16 a 17 anos depois da morte de Cristo. Né? Era algo recente. Mas ele está demonstrando que não foi diante dos seus olhos, ou seja, foi de fato, essa notícia chegou até você, que Cristo morreu na cruz. E Matthew Henry diz assim, que os Gálatas tiveram a mensagem da cruz pregadas a eles, a ceia do Senhor ministrada entre eles, e ambas, Cristo foi manifestado a eles. Então, a primeira pergunta que ele levanta é essa, não foi diante dos seus olhos. Qual é a segunda pergunta? No versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Nós recebemos o Espírito pela prática da lei ou pela fé naquilo que nós ouvimos? Pela fé. Né? Nós, de fato, recebemos o Espírito. O Espírito aqui é maiúsculo, é o Espírito Santo. Amém? Nós não recebemos o Espírito Santo pela prática da lei. E isso é um ponto muito importante. Porque muitas vezes, quando o pastor, o pregador, está pregando a mensagem e faz um convite à salvação, quem quer aceitar Jesus, quem quer se arrepender de seus pecados, levanta sua mão, vem aqui para frente, que você vai fazer uma aliança com Cristo, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Na cabeça de muitos, eu não sei se foi assim na sua vida, quando você se converteu,
na cabeça de muitos é assim: não, deixa primeiro eu consertar a minha vida, deixa eu primeiro resolver essa situação aqui, depois eu vou para Cristo. Ou seja, ele quer vir a Cristo ser justificado não pela fé, mas pelo mérito pessoal dele. Eu, com a minha força, com o meu empenho em obedecer, em resolver as situações, eu vou me chegar até Cristo e vou ser justificado pela minha obediência, pela minha bondade. Isso é o quê? É impossível. Amém? Não tem como uma pessoa obedecer a Cristo de forma plena sem o Espírito Santo. Porque quem é o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? Ele é o nosso ajudador. É Ele que te ajuda a vencer as tuas tentações, os teus pecados. É Ele que te fortalece nas tuas fraquezas. Então as pessoas muitas vezes estão agindo como os Gálatas, querendo chegar até Cristo pelo mérito pessoal, pelo próprio esforço, mas isso é impossível. Então nós não recebemos o nosso Espírito pela observância ou prática da lei, mas nós recebemos o Espírito Santo pela fé naquilo que ouvimos a pregação do Evangelho. E isso é suficiente. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Glória a Deus. Então, essa é a segunda pergunta retórica que Paulo faz. Qual é a terceira pergunta? Verso 3. Os crentes crescem na vida cristã pela fé. Isso que Paulo defende. Ele pergunta: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha a pergunta que eles fazem. Vocês começaram bem, vocês começaram pelo Espírito Santo, o Evangelho foi pregado até vocês, vocês receberam essa mensagem, creram que Jesus morreu na cruz pelos vossos pecados, agora receberam o Espírito Santo. Só que por conta dos falsos ensinos dos judaizantes, que são os falsos mestres, agora eles queriam obter a justificação, ou seja, a salvação, por meio do esforço próprio. E olha como Paulo, ele toca de novo na ferida, ele chama os Gálatas de insensatos novamente. Ele faz outra pergunta: será que vocês são tão insensatos? Ou seja, a gente tem a palavra insensato no versículo 1, depois agora no versículo 3 nós temos a palavra insensatos também. Porque era tolice aquilo que eles estavam fazendo. E a nossa transformação é contínua à imagem e à obra do Espírito Santo. A vida cristã é vivida no poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está demonstrando aqui. Não é pelo esforço próprio, mas é uma vida vivida pelo Espírito. E Donald Guthrie, ele diz assim, que Paulo quer dizer é que abandonar o Espírito exclui a possibilidade de completar a obra da salvação. Para William Hendricks, a presença ativa do Espírito assinala a presença interna de Cristo. Então, significa que se você tem o Espírito Santo, o próprio Cristo também habita dentro de você, porque eles são 3 em 1, né? Então, consequentemente, os Gálatas estavam começando a renunciar a Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. E por isso é importante entendermos, pessoal, a diferença de erro teológico e heresia. Qual a diferença? Às vezes você ouve uma coisa que você para e pensa: isso é heresia. Nossa, aquilo que essa pessoa está pregando aí é heresia. Mas às vezes é apenas um erro teológico. Qual a diferença do erro teológico para heresia? Heresia, ela tem o comprometimento da salvação. E aquilo que os judaizantes estavam fazendo era heresia. Estavam pregando uma salvação pelo esforço próprio. Estavam tirando de fato o entendimento dos Gálatas e conduzindo eles ao inferno. Por isso que Paulo bate tão forte nisso aqui. Porque eles sabiam que a vida daqueles irmãos em Cristo ali estavam sendo desvirtuada. Em vez de eles estarem indo para o céu, eles estavam indo para o inferno, porque eles estavam vivendo uma vida não pelo evangelho da graça, pela fé em Cristo Jesus, mas pelo esforço próprio. E isso é cansativo, e isso é penoso, e isso não traz de fato salvação. Por isso que Paulo ele combate essa heresia que estava sendo pregada. E um erro teológico diferente, ele não compromete a salvação. Por exemplo, nós somos um ser tripartídeo ou bipartídeo, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito, ou nós somos só corpo e espírito? Cara, é indiferente. Talvez nós tenhamos alguns erros teológicos lá no céu, nós vamos perceber: poxa, eu queria diferente aqui. Eu achava que Jesus voltava antes da grande tribulação e não depois. Talvez
isso seja algo que não, eu tenho certeza, não compromete a salvação. Mas isso aqui comprometia a salvação deles. Por isso que Paulo ele traz bastante ênfase nisso. E como Paulo está sendo duro aqui, né? Paulo está sendo muito duro aqui, cara. Porque ele sabe que a batalha aqui envolve a salvação daqueles irmãos em Cristo Jesus. Então, essa é a terceira pergunta. Agora vamos para a quarta pergunta no versículo 4. A gente está explicando verso a verso. A gente está no versículo 4. Ele pergunta, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? E quais foram os sofrimentos? Os crentes da Galácia sofreram no começo da vida cristã nas mãos dos pagãos e também nas mãos dos judeus radicais. Sofrer por causa de Cristo, de fato, é uma bem-aventurança, porém eles estavam se afastando do evangelho que no começo abraçaram, e esse sofrimento teria sido em vão. Eles receberam o evangelho por conta que eles começaram a viver a vida cristã, eles começaram a ser perseguidos porque havia perseguição. Vários apóstolos já tinham sido morridos, decapitados. Ou seja, o fato de alguém assumir ser cristão naquela época, cara, trazia muito sofrimento. E Paulo está colocando aqui, vocês sofreram tanto por abraçar o evangelho, será que tudo isso foi em vão? Agora vocês estão abraçando um outro evangelho? O argumento que ele está trazendo é esse. E quando nós sofremos pelo evangelho, nós devemos, de fato, nos alegrar. Em 2 Coríntios 4,14 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. E Paulo ele defende isso de muita coragem, né? Porque às vezes a gente sofre tanto por algo, e às vezes aquele sofrimento foi em vão, porque nós abandonamos o evangelho da graça. Eu vejo muitas pessoas que às vezes vieram para Cristo, foram transformados, libertos, salvos, sofreram tanto por amor a Jesus, e chega um momento, eles começam a desviar do caminho, ou pela vida de pecado, ou por uma falsa doutrina, ou um falso ensinamento, e às vezes se encontram como eles. Sofreram tanto, e agora esse sofrimento todo foi em vão, porque abandonaram a Cristo. Em quinto lugar, a quinta pergunta retórica, no versículo 5. Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? E a pergunta eu faço a vocês. O que vocês acham? Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou é pela fé? É pela prática da lei ou pela fé? É pela fé. Não pela prática da lei, mas pela fé. O evangelho chegou aos crentes da Galácia com a manifestação de poder, prodígios e maravilhas. E mesmo diante dessas provas mais amargas, os discípulos transbordavam de alegria no Espírito Santo. Tanto a dádiva do Espírito como a operação de milagres chegaram à igreja da Galácia pela pregação da fé, e não pela prática da lei, não pelas obras. Então, o primeiro argumento que Paulo traz, ele faz 5 perguntas retóricas para defender isso. E qual é essa defesa? A justificação pela fé é provada pela experiência dos crentes. Então, Paulo trouxe aqui 5 perguntas para mostrar a experiência deles. O sofrimento quando eles tiveram, o recebimento do Espírito Santo por meio da pregação da palavra, por meio da fé. Então, ele trouxe o argumento da experiência dos próprios Gálatas para defender que a justificação pela fé é provada pela experiência deles. Então, esse foi o primeiro argumento. Agora ele vai para o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? A justificação pela fé é confirmada nas Escrituras. Então, enquanto ele defende a primeira parte, a experiência dos próprios Gálatas, agora ele vai defender pela própria Escritura. E agora você vai ver aqui a enxurrada de citações do Antigo Testamento que ele vai provar isso. É muito interessante que nesse capítulo 3, a gente vai ver Paulo citando Deuteronômio, vai ver Paulo citando Gênesis, Paulo vai citando Abacuque. Olha o quanto de conhecimento que ele tinha da Torá, ou seja, do Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente olha para Paulo, cara, olha a capacidade e a revelação que ele teve. Foi surreal, mas ele era um estudioso da Bíblia. Então ele sabia do Antigo Testamento muito profundamente. E tem muita gente que acha que o Antigo Testamento, isso é o Antigo Testamento, a gente não precisa viver sobre isso. Cara, não precisa a observância da lei, mas a gente precisa compreender.
Porque o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento, e Paulo tinha muito bem isso. Então, o segundo argumento é pelas Escrituras. Ele faz essa transição agora. Ele vai comprovar que a justificação pela fé também é confirmada nas Escrituras. E William Hendricks diz que provavelmente Paulo dedicou tanta atenção a Abraão, porque agora ele vai começar a citar a história de Abraão, porque seus oponentes alardeavam que eram seus descendentes, como se essa circunstância biológica lhes proporcionasse uma posição mais alta diante de Deus. E como se a justiça que Deus colocara na conta de Abraão fosse uma dívida que Deus lhe devia por suas obras. Os judaizantes, eles tinham orgulho. Nós somos da descendência de Abraão. Nós seremos salvos porque nós somos filhos de Abraão. Eles batiam no peito e eles tentavam realmente demonstrar que a salvação é por conta de uma situação, uma circunstância biológica, eles serem da descendência de Abraão. Aí Paulo vai agora voltar os seus olhos para Abraão e demonstrar que Abraão também não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé. Exatamente. Então, aí vamos destacar alguns pontos aqui para ele defender esse segundo argumento. Em primeiro lugar, Abraão, pai dos crentes, foi justificado pela fé. Mas como, Felipe? No Antigo Testamento eles foram salvos eu achava que eles tinham sido salvos pelas obras, Jesus não tinha vindo. Como se dava a salvação dos crentes antes da vinda de Jesus? Jesus não tinha vindo, não tinha sido crucificado, ressuscitado. Como era dada essa salvação? Como essas pessoas eram justificadas diante de Deus? É importante a gente entender. Vamos imaginar que esse copo aqui é a linha do tempo, certo? Isso aqui é Jesus Cristo crucificado na cruz. Daqui para frente, futuro. Daqui para trás, passado. Daqui para frente, Novo Testamento, onde nós encontramos. Daqui para trás, Antigo Testamento. Então, Abraão nasceu aqui e Cristo só foi crucificado aqui. Ele nasceu bem antes, né, da crucificação de Cristo. Todas as pessoas do Antigo Testamento viveram essa época. Como eles eram justificados, eram salvos? Por meio da fé, da promessa de que Cristo, o Messias, viria. Então a justificação e a salvação ocorria também por meio da fé. Enquanto os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, para a promessa que haveria de se cumprir no Messias, foi a primeira promessa que Deus fez, foi lá em Gênesis, da descendência da mulher, né? Aqui é o proto-evangelho. Depois ele faz uma promessa também a Abraão. Por meio da tua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. Quem era essa descendência? Era o próprio Cristo, né? Então, as pessoas que viviam no Antigo Testamento olhavam para frente. E nós olhamos para trás, para aquilo que Jesus fez. A nossa justificação está naquilo que Jesus fez. E os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, para uma futura promessa. Então, Abraão também foi justificado pela fé. Olha versos 6 e 7, a gente vai ler. E o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi-lhe creditado, ou seja, imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Em outras palavras, não são os da descendência biológica que é filho de Abraão. Quem são? Os da fé. Quem é descendente de Abraão aqui? Nós. Nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, que viria da descendência de Abraão. Nós somos filhos de Deus e nós nos incluímos nessa promessa. Olha que maravilhoso isso, né, irmãos? Então, Abraão é o pai da nação judaica, mas também é o pai dos crentes. Isso é muito incrível. Eu fico imaginando quando chegou essa carta, os judaizantes devem ter ficado apavorados com essa situação. Ele foi justificado muito antes de a lei ser dada. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Se os pais dos crentes foram justificados pela fé, por que os filhos seriam justificados pelas obras da lei? E é importante tocar num ponto também. Abraão veio antes de Moisés ou não? Sim, Abraão nasceu 430 anos antes de Moisés. A lei foi dada a quem? A Moisés. Como que Abraão seria justificado pelas obras da lei se nem existiam as obras da lei ainda? Foi só 430, então ele foi justificado pela
fé na promessa, né? Na promessa que Deus fez a ele. Sai da tua tenda, Gênesis capítulo 12. Quantos lembram desse? Se você não lembra, tem a música do Fernandinho, né? Ficou muito conhecido. Sai da tua tenda, ó filho meu. E essa promessa aqui foi cumprida em Cristo. Todas as famílias da terra foram abençoadas. E o evangelho chegou até nós é porque houve toda uma construção lá em Abraão, passou por Moisés, foi consumado em Cristo, chegou até nós. E todas as famílias da terra, de fato, foram abençoadas por conta dessa promessa. Então, Abraão foi declarado justo. E quem era esse Abraão mencionado em Gálatas 3,6? É bom notar que a sua circuncisão aconteceu conforme Gênesis 17. Adão não era um israelita, mas um arameu errante, pertencendo à comunidade cultural da divindade lunar que tinha seus centros religiosos em Ur e Arã. Abraão era um ímpio. Ele não era, Israel nem existia, né? Israel vem a partir dele. Então é muito importante a gente entender isso. E o termo imputado como justiça significa o quê? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Em outras palavras, ele foi feito justo. O termo imputado ou creditado traz a ideia de uma conta bancária. Porque ele creu, foi depositado os créditos de Cristo na conta dele, ele foi justificado. Então, esse termo imputado tem a ver muito com essa como se fosse uma conta bancária mesmo, né? E que os pecados dessas pessoas deixam de ser registrados nessa conta. Assim, diante de Deus, o histórico de alguém que foi justificado está sempre limpo e, portanto, quem creu não pode mais ser julgado por seus pecados. Então, é importante a gente entender isso. Segundo ponto para reflexão, para Paulo defender a justificação pela fé confirmada nas Escrituras. Verso 8 e 9. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Quem são os gentios? Quem são os gentios, gente? Somos nós, todos que não são judeus. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. É importante a gente entender o que significa que aqueles que são da fé serão abençoados como Abraão. Talvez você olhe assim, abençoado, Abraão era um homem rico, era um homem próspero, tinha muito gado. Você talvez pense assim, se eu creio em Jesus Cristo, na mesma fé que tinha Abraão, eu vou ser abençoado também, serei rico, serei próspero financeiramente. Esse termo abençoado aqui não traz a ideia de prosperidade financeira, amém? Mas traz uma ideia abençoado, traz uma ideia de salvação, porque Abraão foi justificado, significa que ele foi declarado justo diante de Deus e que seus pecados foram perdoados. Agora ele tem acesso, quando ele morrer, a viver uma vida eterna em Cristo. Da mesma forma, se nós crermos em Cristo, nós teremos a mesma bênção de Abraão, que é o quê? A salvação. Amém? Quantos estão entendendo? Então, essa palavra abençoada aqui traz essa ideia de herança da vida eterna. E os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo em suas veias, mas que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Então, se você tem a fé de Abraão habitando no seu coração, você é justificado e tem acesso, de fato, à vida eterna. Terceiro ponto que Paulo busca demonstrar é que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Verso 10 a 12. A gente tá verso a verso, tá, gente? Vamos para o 10 agora. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito. Esse está escrito, ele está fazendo referência a quê? Ao Antigo Testamento. Toda vez que ele fala está escrito, ele está utilizando a Torá. Ele diz assim, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar as coisas escritas no livro da lei. Essa referência que ele traz é de que versículo? Alguém sabe? Na sua Bíblia, provavelmente deve ter um númerozinho pequeno aí. Exatamente. Por isso que é importante a gente entender esses númerozinhos embaixo na Bíblia. E quando às vezes traz esse númerozinho,
às vezes ele está fazendo referência de algo que foi do Antigo Testamento. E lá na nota de rodapé, talvez tenha na sua Bíblia aí. Ou até se você tem a sua Bíblia digital, tem uma. Na minha tem tipo 3 reticênciazinhas que aí eu clico aqui eu vejo a referência. Então é importante a gente entender isso, porque fica mais claro quando a gente for ler a Bíblia. Então, maldito aquele que não persiste em praticar a lei. Deuteronômio 26, 27, está fazendo a luz ao Antigo Testamento. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas, viverá. Agora vamos entender a lógica que Paulo traz aqui. Quem transgride o menor dos mandamentos da lei, ele é maldito. Por quê? Deuteronômio 26, 27. Maldito todo aquele que for pendurado maldito todo aquele que não persiste em praticar todas essas coisas. Quantos aqui já transgrediram algum dos 10 mandamentos? Se você transgrediu, ou seja, se você pecou em um, você transgrediu todos. Isso traz o quê? Maldição. O pecado traz maldição sobre nós. Então a lógica que ele está dizendo é, se você transgrediu o menor, seja dos mandamentos, você se torna culpado de toda transgressão da lei. Ou seja, todos nós somos malditos. Desde que nós vivamos apenas pela observância da lei. Calvino ele declara, é claro que afirmar que a lei justifica aquele que cumpre todos os seus mandamentos, enquanto a fé justifica aqueles que são destituídos do mérito das obras e confiam exclusivamente em Cristo. Ser justificado pelos próprios méritos e ser justificado pela graça de outrem são sistemas irreconciliáveis. Um é anulado pelo outro. Em outras palavras, ninguém consegue ser justificado diante de Deus pela observância da lei, porque todos pecaram e trazem maldição para si. Então, destacamos alguns pontos aqui. A lei exige perfeição. Ela exige perfeição. E ninguém consegue isso. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. E agora, verso 3,12 diz assim: aquele que observar os preceitos da lei, por elas viverá. Quem consegue observar os preceitos da lei? Ninguém. Então, ninguém consegue viver, ter a vida eterna. O problema é que somos pecadores e não conseguimos cumprir as demandas da lei. E aí o teólogo Warren Wiersbe diz assim, que a lei não é um buffet religioso do qual pessoas escolhem o que mais lhe agrada. Mentir eu não vou mentir não. Mas talvez furtar, né? A gente não pode escolher o que é mais fácil, mais benéfico para nós. Temos que obedecer tudo. E ele continua trazendo aquilo que Tiago escreve no capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha como é pecado. Se eu transgrido o mandamento de mentir, eu me torno culpado por ser homicida também. Porque eu transgrido todos. Se eu transgrido um, eu transgrido todos. Se eu não amo ao meu próximo, eu também não amo a Deus. Se eu transgrido um, eu transgrido todos. Olha o que ele está trazendo. E Paulo, citando Deuteronômio 26, 27, diz que maldito é todo aquele que não permanece nessas coisas. Ele declara o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, o papel da lei não é salvar o homem, mas mostrar o seu pecado e tomá-lo pela mão e levá-lo ao Salvador. A lei só mostra o quanto você é pecador e quanto seus esforços próprios você não consegue. Mas pela fé em Cristo Jesus, você é justificado, você é perdoado, você é lavado. O Espírito Santo te capacita agora a viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Por isso nós não precisamos viver debaixo da lei, mas por meio da graça. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Paulo ele mostra que somente há 2 caminhos pelos quais o homem pode ser salvo: o caminho da lei e o caminho da fé. O caminho da fé está baseado nos méritos de Cristo, e o caminho da lei está baseado nas obras dos homens. O caminho da lei, na verdade, o homem não é perfeito e a lei coloca debaixo de maldição, e o caminho da fé descansa nas obras de Cristo. E a única
escolha lógica que podemos e sensata é abandonar a vida de legalismo e entrar pelo caminho da fé, a justificação pela fé. E aí Paulo cita aqui que o justo viverá pela fé. Qual é a referência bíblica que está no Antigo Testamento? Alguém sabe? Tem aí na Bíblia. Abacuque 2:4. Então Paulo ele vai trazendo várias citações do Antigo Testamento, confirma o argumento dele. E William Hendricks explica que depender da lei significa depender de si mesmo. Exercer fé significa depender de Cristo. E em quarto lugar, para a gente terminar esse argumento, verso 13 e 14. A justificação é por intermédio de Cristo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora Paulo, tendo afirmado que a justificação é pela fé, ele diz que é por intermédio de Cristo. Nós somos salvos por intermédio de Cristo. Paulo passa da causa instrumental para a causa meritória da justificação pela fé. Somos justificados pelo sacrifício de Cristo e recebemos essa justificação pela fé. E aí ele traz aqui: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele faz alusão a que texto do Antigo Testamento? Deuteronômio 21:23. Então, o segundo argumento é o quê? A justificação é confirmada nas Escrituras. Ele vai utilizar Abacuque, ele vai utilizar Deuteronômio, ele vai utilizar Gênesis, tudo aquilo para demonstrar que somos justos declarados diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e não pela observância da lei. E para finalizar, pessoal, eu vou trazer mais alguns pontos aqui bem básicos, mas a gente vai dividir a nossa turma em dois, certo? Por quê? A gente vai fazer um quiz bíblico sobre esses textos aqui que a gente estudou, tá certo? Vocês estão afiados? Sim ou não? Hã? Só que esse lado aqui tem mais gente. Então, terminando esses pontos que eu vou apresentar para vocês, que aí vai trazer mais elementos, a gente vai dividir em dois, e aí serão 8 perguntas, certo? E aí um vai representar um grupo e vai responder, e o outro vai representar o outro. Quem tiver acertado mais, a gente pode pensar em um prêmio. Mas aí os homens vão ganhar. Homens e mulheres, vocês aceitam? Hã? Eu acho que ficou bom esse dos homens e das mulheres. Acho que ficou bom. A gente faz então homens e mulheres. A gente vai ver realmente se essas mulheres são pares para nós. Para finalizar, pessoal, o verso 13 e o 14, vou trazer 4 pontos para entendermos a justificação pela fé. Primeiro ponto que Paulo apresenta no verso 13, a gente vai até o verso 14, tá? A justificação tem como causa meritória o sacrifício expiatório de Cristo. O que significa expiar? O que é o sacrifício expiatório? Alguém sabe? Às vezes a gente ouve uns termos na Bíblia que, cara, que negócio de expiação é esse? Expiar é o quê? Olhar, ver alguém. O sacrifício expiatório expiar significa purificar e pagar pelos pecados. Ou seja, Cristo lá na cruz do Calvário, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Ou seja, a justificação tem como causa meritória o sacrifício no qual Cristo pagou por nós todos os pecados lá na cruz do Calvário. Isso nos leva ao quê? Aos nossos corações serem purificados. Agora o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Então, o primeiro ponto da justificação pela fé é a causa meritória no sacrifício expiatório. O segundo ponto, a justificação implica a plena satisfação das demandas da lei. Significa que quem pecou merece o quê? A condenação eterna no inferno. É considerado injusto. Mas a justificação implica
que a satisfação das demandas da lei foram cumpridas. Cristo cumpriu todos os mandamentos, Cristo teve pecado, sim ou não? Então, através dele ser o nosso substituto, nós somos imputados da justiça de Cristo em nós. Então, quando Deus olha para nós, o que acontece? Ele vê Cristo. E nós somos salvos por meio dessa substituição. Porque o pecado já foi pago. O salário do pecado é o quê? Quem que morreu no nosso lugar? Então, foi pago sim ou não? Foi pago por meio de Cristo. Então, a justificação é importante. A justificação é um ato e não um processo. Isso já aconteceu uma vez por todas. Diferente da santificação. A santificação é um processo. John Wesley diz que a santificação, a salvação é quando Deus tira o homem do mundo. E a santificação é quando Deus vai tirando o mundo dentro do homem. É um processo. A justificação não é um processo, é um ato que Deus, lá no seu tribunal, declara você justo pelas obras de Cristo. Terceiro ponto, a justificação redunda em resgate da maldição da lei. Lemos aqui, no verso 13 e no 14, que quem pecou traz para si maldição da lei. Havia maldição, que o salário do pecado é a morte. Isso incluía não só a morte física, mas a morte espiritual também. E a justificação redunda em resgate da maldição da lei, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, nós não seremos mais malditos. Por isso que Paulo defende aos Gálatas, se vocês andarem na observância da lei, vocês vão trazer maldição para vocês. Agora, se vocês andarem pela fé, vocês serão justificados por meio de Cristo. E o último ponto para a gente encerrar, e aí os homens ganharem o quiz. A justificação pela fé é a bênção de Abraão destinada a todos que creem. Para ser salvo, eu preciso fazer o quê? Crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É destinado a todas as nações, todos os povos. Se você é chinês, japonês, coreano, brasileiro, independentemente se você é filho de Abraão, se é judeu ou não, é para todos os povos. E a justificação, Deus tem duas formas de salvar o pecador, ou pela fé ou pela lei. E pela lei ninguém é salvo. E por isso que é uma bênção de Abraão a todos os que creem. Se você crê, você é justificado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa bênção nas nossas vidas? Glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente vai para o quiz. Homens e mulheres. Homens vão para